pastor Silas Malafaia ficou extremamente revoltado, essa que é a palavra, depois que o bispo Samuel Ferreira se encontrou com Lula no Palácio do Planalto. Ele veio em suas redes sociais e explicou alguns motivos pelos quais líderes evangélicos não deveriam se aliançar e nem se encontrar com Lula. De contrapartida, o bispo Samuel Ferreira sempre demonstrou que não está sob a tutela de nenhum outro líder evangélico, principalmente o Silas Malafaia. E na visão do bispo Samuel Ferreira, ele tem tanto poder e autoridade para tomar as suas próprias decisões em relação a alianças políticas, como o próprio pastor Silas Malafaia faz, demonstrando que o pastor Silas Malafaia não é líder e nem dono das decisões e alianças que a Igreja Evangélica Brasileira faz. O bispo Samuel Ferreira, sem consultar, se encontrou com Lula e fez a sua espécie também de seus conchavos políticos. Indignado e contrariado, o pastor Silas Malafaia veio cuspindo maribondo. E isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é importantíssimo. Por que um verdadeiro cristão não apoia Lula? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Contra fatos, contra a verdade, não existe argumento. Eu vou provar aqui. É muito importante, mas quero fazer algumas considerações para você entender. A primeira, a Igreja de Cristo não apoia ninguém. Eu digo isso há 45 anos. Ela está acima de tudo. A igreja não apoia presidente, governador, prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador. A igreja não. A igreja precisa do Espírito Santo. Isso aqui é a igreja, corpo místico de Cristo. Agora, nós que somos cidadãos de um país inseridos na sociedade, é que apoiamos. Essa que é a verdade. A Bíblia não nega a cidadania terrena nem Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 13:7, diz: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. O apóstolo Paulo, em Atos 16, do versículo 35 ao 40, reivindicou a sua cidadania romana quando foi preso injustamente. Jesus, em Mateus 22:21, diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Agora, como é que eu apoio alguém? Segundo meus princípios, crenças, valores e caráter. É isso aqui que norteia quem eu apoio ou não na política. Repito, crenças, valores e caráter. Então escute bem. Eu não deixo passar nada, para que não tenha nenhuma dúvida. Há 23 anos atrás, em 2002, eu apoiei Lula. Não havia nenhuma denúncia de corrupção contra ele, nem tampouco ele botou as manguinhas de fora nas questões ideológicas. Eu apoiei. Quando ele começou a mostrar a ideologia dele, eu caí fora. Vergonha seria eu estar apoiando ele hoje, depois de toda a ideologia que ele defende e de toda a lama da corrupção que eles participaram. Segundo o ministro Barroso, o governo Lula e Dilma, um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Segundo o ministro Gilmar Mendes, governo de ladrões. E segundo o ministro Alexandre de Moraes, lá na USP, saquearam o país. Vergonha seria eu apoiar hoje Lula. Então, meus princípios, que é formado por crenças, valores e caráter, é que vão me nortear. Então, por que eu não apoio Lula? Lula, no Foro de São Paulo, em 2023, como presidente, disse em alto e bom som que tem orgulho de ser chamado comunista, que não ofende. Vamos ouvir a fala dele? Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. Tem orgulho de ser chamado comunista? Não é possível. Não é possível. Como é que um evangélico, como é que um cristão pode apoiar um cara desse? O comunismo é a revolução mais sangrenta da história da humanidade. Matou mais de 100 milhões de pessoas. Massacraram católicos e evangélicos. Hoje, na China comunista, pastores são presos. Notícia de agora. Perseguição a cristãos.
Na Coreia do Norte, se uma Bíblia for encontrada na casa de alguém, a família toda é enforcada. Hoje, em Cuba, perseguição. Como é que você, meu irmão evangélico, diz que apoia um cara desse? Não é possível. Agora preste atenção. Olha o que Lula falou em 2023 no Foro de São Paulo, como presidente. Aquilo que historicamente combatemos, costumes, família e pátria. Não é possível. Vamos ouvir Lula falando isso. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eu fico com vergonha de ver um irmão evangélico dizer que apoia um cara desse, que combate historicamente família, costumes e pátria, valores inegociáveis da nossa fé, gente. Lula já enganou os evangélicos. Em 2022, escreveu uma carta dizendo que era contra o aborto. Primeiro mês do governo dele em 2023, derrubaram portarias do governo Bolsonaro que dificultavam o aborto e Lula tirou o Brasil das nações do pacto anti-aborto. Chega de enganar o povo de Deus. Eu quero distância dele. Onde ele estiver, eu quero estar bem longe. Esse cara tem um espírito de engano. Pode usar a mídia, pode usar o que você quiser, Lula. Você não vai mais enganar evangélicos e cristãos em geral. Um pastor que acabou trocando de lado, trocou o apoio de Bolsonaro para Lula, foi o pastor e deputado federal Ottoni de Paula, que aproveitou esse desespero de Silas Malafaia nas redes sociais. Ele também veio em suas redes sociais e não deixou barato para o pastor Silas Malafaia, não. Acompanhe comigo, vamos lá. Eu também sinto vergonha, minha gente. Eu sinto vergonha quando um líder evangélico tenta deturpar maliciosamente o que fez um colega, uma verdadeira liderança evangélica, que é o bispo Samuel Ferreira. Que vergonha! Tentar convencer a igreja, o povo de Deus, que o bispo Samuel Ferreira esteve no Palácio do Planalto para apoiar Lula. Que vergonha! O bispo Samuel Ferreira foi no Palácio do Planalto a convite de Lula e orou por ele, entregou a Bíblia para ele, pregou a palavra de Deus para ele. Disse a ele, presidente Lula, a igreja não é sua inimiga, a igreja ora pelo senhor, a Bíblia manda orar pelas autoridades. E quando o presidente Lula perguntou sobre a indicação de Jorge Messias, o bispo Samuel disse, sim, se o senhor puder indicar o Jorge Messias, nós ficaremos felizes porque Jorge Messias é nosso irmão em Cristo. Só isso. Aí agora disseram, não, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ué, mas desde quando Lula é nosso senhor? E desde quando Bolsonaro é nosso Senhor? Nós só temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que na sua palavra manda orar pelas autoridades, independente de eu gostar, concordar ou não com essa autoridade. Ou nós só vamos orar pelas autoridades que nós gostamos e que nós votamos? Que isso? Gente, vamos voltar a ser igreja. Não deixe lideranças te manipularem em nome da fé, te manipularem em nome de Jesus Cristo, mas por detrás, essas lideranças têm interesses pessoais. Gente que até pouco tempo atrás votou no Lula e agora está dizendo, não deixe Lula enganar a igreja. Mas peraí, o Lula sempre foi o Lula, que apoiou o aborto, que apoiou as pautas progressistas, ou ele só fez isso agora? Até pouco tempo atrás, essas mesmas vozes estavam falando contra Bolsonaro. Era contra Bolsonaro. Ou seja, apoiou Lula e era contra Bolsonaro. Mas por alguns interesses pessoais, agora está querendo levar a igreja para um caminho que não agrada o Senhor. Já nos dividiram demais, já nos separaram demais entre quem apoia Bolsonaro e quem apoia Lula, como se fosse ovelhas e bodes. Não,
Quem vai separar ovelhas e bodes é o Senhor Jesus naquele dia. E eu te garanto que o critério dele não será nem ideológico e nem político. O critério dele serão os princípios da sua palavra. Mesmo não tendo tanta relevância nas redes sociais quanto o pastor Silas Malafaia, o bispo Samuel Ferreira, de em contrapartida, tem tanto ou mais poder dentro da igreja evangélica quanto o próprio pastor Silas Malafaia. Inclusive, nas eleições de 2022, se eu não me engano, o próprio bispo Samuel Ferreira mandou uma mensagem para Dória mostrando o seu poderio dentro do meio evangélico e o quanto ele tem poder para influenciar o voto da massa, podendo mexer com as estruturas políticas, colocando ou tirando políticos das suas cadeiras. Confere aí na época o que ele disse. Vamos lá. Vou aproveitar, porque domingo disseram que a igreja estava lotada, de muita fé mesmo. E aí foram me denunciar. Então eu vou te mostrar como é que está a igreja hoje. Para a sua alegria e para a minha tristeza. Dá para virar aí as câmeras? Não dá? Dá ou não dá? Tá só com essa, ok? Só lá. Essa é a galeria. Não esquece de mim, fica lá. Essa é a galeria, irmãos. Ali naquelas cadeiras ali, normalmente senta gente. Olha o outro lado dela, Ana. Tudo gente que senta. Mas, em respeito a o que foi feito aqui em São Paulo, nós vamos continuar. Assim, pode ser que não continuemos mais. Aliás, eu quero ter uma amanhã à noite, pastor Marcos, ligar para todos os dirigentes da Zona Sul, todos, congregações e subcongregações, porque nós ganhamos uma liminar e a Zona Sul já está liberada para ter culto normalmente. Nós não vamos aceitar nenhuma derrota de graça. Vão ter que engolir a gente. Já diria o Zagalo, né? Vão ter que me engolir. Então, graças a Deus, já tivemos, são tantas que eu já nem sei quantas nós tivemos. Mas o importante é, e eu aqui não falo nada da pessoa do senhor prefeito, mas nós evangélicos nunca mais iremos esquecer disso. Podemos perdoar, fazer tudo, mas esquecer não. Porque para nós ficarmos parados, entraram com um remédio que não é o correto, porque o decreto é unilateral, né? O decreto-lei, apesar de eu ter pedido para ser ouvido antes. Então, Deus abençoe o nosso povo que está em casa, que está em todo lugar, que está impedido pelo prefeito da cidade. Isso aqui não é a doença não, porque eu estou desafiando aqui um doente de Covid que comprovadamente pegou dentro de qualquer igreja do Brasil. Vou mais longe, dentro de qualquer igreja Assembleia de Deus. Se tiver, me traga, eu dou aqui os créditos. Mas não tem, não tem. Eu fico até hoje impressionado. Como é que o pé direito de um palácio muda as pessoas? Eu sempre digo isso. Como é que o pé direito de um palácio muda as pessoas? Nós não vamos mudar porque o nosso palácio já está lá em cima. Casa para todo mundo em paz. E de novo, todas as sextas-feiras a igreja enchia. Mostra a igreja vazia de novo. Aí, não havia uma pessoa vazia. Todas com álcool o tempo todo, com máscara, lavando mãos, tudo, distanciamento, tudo. Mas é mais fácil dar ordem e ver quem vai atrás. Pois então, encontrou um. E nós, além das ações aqui no estado de São Paulo inteiro, que já são infindas, não dá para contar mais. E aqui eu louvo o Poder Judiciário, porque notou o descalabro desta lei. Um descalabro. Porque é que há 2 anos atrás, 1 ano e pouco atrás, não, eles todos sabiam. Por que é que não pararam o carnaval? Por quê? Responde para mim, por que a igreja tem que estar aberta e motel, igreja tem que estar fechada e motel tem que ficar aberto? Estou convidando aqui, usar aqui o microfone, quem quiser vir, sendo do Poder Executivo, vem aqui. Eu não vou, prometo para vocês que eu não vou ser maldoso. Só também não posso prometer que não vou perguntar. Vou perguntar, e o povo aqui é um povo ordeiro. Assembleia de Deus, pessoal, igreja ordeira. Eles também vão perguntar, porque afinal de contas, quem paga o salário de vocês somos nós aqui. Aliás, contrariados, porque nós já não aguentamos tanto imposto como tem hoje em dia no Brasil. Mas tudo bem. Quer ser presidente do Brasil? Não brigue com os evangélicos. O senhor quer ser presidente do Brasil? Não é pecado.
não brigue com o evangelho. Ouça, se você não quer ouvir a mim, que eu pensava ser amigo particular, não quer me ouvir, tudo bem. Mas ouça um líder evangélico, que antes da lei o decreto vir à tona, pediu para ser ouvido, para explicar, levar uma proposta para minorizar. Agora responda para mim, prefeito e governador. Eu tenho andado em São Paulo e eu estou estarrecido, porque ontem nós pegamos, não foi congestionamento, nós pegamos engarrafamento. Será que o povo não está mais obedecendo vocês? Eu vou lhe dizer, nessa igreja o povo obedece, porque o pastor não é doido. E eu não estou falando que vocês sejam, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, se também quiser processar uma mais, não vai alterar nada na hora do dia para mim. Só que pela igreja eu vou viver e eu vou morrer. A igreja tem dono, Jesus Cristo, e nós somos a noiva dele, e ele é ciumento. O que eu estou vendo com o andar da carruagem é que, se caso o Bolsonaro ou algum candidato ligado a ele tentar as eleições de 2026, não vai ter tanto aquele apoio massivo que anteriormente tinha da igreja evangélica. E isso está sendo uma grande frustração para o pastor Silas Malafaia. Mas eu quero mesmo saber de você, o que você acha da posição do bispo Samuel Ferreira. Você acha que ele, como um líder evangélico, deveria conversar, ter essa reunião com Lula? Você acha que o pastor Silas Malafaia está correto de chamar a atenção para que líderes evangélicos nem sequer cheguem perto do presidente? Deixe o seu comentário logo aí abaixo. Ele é muito importante. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.